Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Então, daqui a um dia teremos o grande relatório. A Nvidia vai divulgar seus números trimestrais. O mercado vai se movimentar. Se vai cair ou subir, ainda vamos ver. Estou quase certo de que a Nvidia terá um excelente trimestre, superando expectativas. A questão vai ser se as projeções serão boas o suficiente e o que eles vão nos contar durante a teleconferência de resultados. Agora, como eu disse no meu vídeo anterior, eu realmente acho que eles vão falar um pouco mais sobre o lado das GPUs junto com as CPUs, porque temos ouvido muito mais da Intel, da ARM e da AMD sobre CPUs. O mercado ainda não sabe que a Nvidia também é um grande player em CPUs. Eu acho que eles vão garantir que o mercado entenda isso amanhã. A história ainda vai ser sobre haver mais demanda do que oferta, e esperamos que isso continue no futuro próximo. Eles vão falar sobre os fabricantes de memória? Provavelmente. Os preços da memória estão subindo. Como isso afeta uma empresa como a Nvidia? Tudo isso vamos saber amanhã. Agora, no vídeo de hoje, vamos ver o que o mercado espera para amanhã à noite. Também vamos analisar o DCF, porque o preço agora, desde a última vez que fizemos isso, da última vez que olhamos, estava em torno de 180 dólares por ação. Agora está em torno de 220, 221 dólares por ação. Então vamos ver. Vamos ver como isso afeta o valor justo. Também quero falar um pouco sobre o Google. O Google I/O está acontecendo agora. Eles já fizeram alguns grandes anúncios e eu acho que os números falam por si só. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Primeiro vamos conferir o que o mercado fez hoje porque foi muito volátil. E como você pode ver agora, estamos vendo novamente um dia um pouco negativo. Embora tenha sido muito pior no início do dia, a AMD chegou a ficar abaixo de 400 dólares por ação, mas fechou o dia em torno de 414 dólares por ação. E na verdade, olhando a lista de nomes aqui, vamos por partes. As grandes empresas de tecnologia, a maioria delas ficou no vermelho. Apple, como a Apple não participa muito dessa história de IA, ela ficou um pouco no verde. Todas as outras ficaram no vermelho, no máximo 2,7%. Semicondutores seguem a mesma tendência, a maioria fechou no vermelho. Os suspeitos de sempre agora estão no verde, que são Intel, Micron e Marvell. Todos os outros um pouco no vermelho. Sobre as novas empresas de nuvem, quase todas estão no vermelho, exceto a White Fiber, que subiu 7,1%. Acho que agora eles são algo. Eu não acompanho, mas imagino que foi isso que aconteceu. Todo o resto no vermelho. Apply Digital caiu 6,4%, Iren caiu 5%, Nebius caiu 1%. Na verdade, caiu um pouco mais do que isso. E a CoreWeave está em torno de 100 dólares por ação, mas também caiu 3,8%. Quanto aos nomes de fintech, tivemos a Adyen subindo 4,7%, Sezzle subindo 4,2%, Local 2,78%, Affirm 1,3% e Nu Holdings completamente estável. Quanto às que ficaram no vermelho, Robinhood caiu 3,8%, Time 3,6%, Shift4 caiu 3,5% e até mesmo SoFi caiu 3%. Então foi um dia um pouco volátil, um pouco negativo, não foi dos melhores. Mas por outro lado, tivemos algumas semanas muito boas. Então, novamente, alguns recuos, alguns dias em que as coisas ficam estáveis, ou semanas em que as coisas ficam estáveis ou negativas, para mim já está bom. Realizei parte dos lucros, tenho um pouco de dinheiro em caixa. Precisamos que o mercado dê uma esfriada depois de termos subido bastante nas últimas semanas, e na verdade para alguns desses ativos nos últimos meses. Então, nada para entrar em pânico e sinceramente nada para se animar muito. Antes de continuarmos, se gosta desse tipo de vídeo já sabe, aperte todos os botões. Agradeço de verdade. Se quiser me apoiar, veja o link na descrição e comente para ler as 10 melhores ações do momento. Ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Certo, então vamos dar uma olhada na Nvidia. 5,4 trilhões de dólares em valor de mercado. 45,3 vezes o PL dos últimos 12 meses. 23,4 vezes o PL futuro, um negócio com margens super altas, claro. Mesmo assim, é uma empresa de alto crescimento para seu porte. Como você sabe, por 7 meses seguidos, essa ação ficou em uma faixa de cerca de 175 dólares, 180, 170. E então, mais recentemente, vimos a ação subir bastante. Como você pode ver pelo desempenho no ano, subiu 17,6%. Mas desde o final de março, a ação subiu 36,4%. Agora, o que os analistas esperam que essa empresa reporte? Uma receita em torno de 87 bilhões de dólares. O lucro por ação para o trimestre deve ficar em US$ 1,96 com fluxo de caixa livre de alguns bilhões de dólares.
fluxo de caixa livre de 43,2 bilhões de dólares e EBIT em torno de 57 bilhões de dólares. Agora, para as taxas de crescimento ano a ano, podemos ver isso aqui também. Estamos vendo o seguinte, então você pode colocar aqui o número da receita. Faremos isso a cada trimestre e veremos o que ocorre nos próximos. Então, o que estamos vendo aqui é um crescimento de 79,5% ano a ano. É isso que o mercado espera que a Nvidia reporte. Lembre-se, esta é uma empresa de 5,4 trilhões de dólares, aumentando a receita em 79,5% ano a ano. E eles ainda não terminaram. No trimestre seguinte, crescimento de 86,3% ano a ano. E então as taxas de crescimento estão diminuindo lentamente, mas com certeza. Mas essas taxas de crescimento ainda são insanas. Taxas de crescimento insanas. Daqui a um ano, o mercado ainda espera que essa empresa aumente sua receita em 46,2%. Se olharmos anualmente, podemos ir até o ano fiscal de 2029, eu acredito para eles. Isso mesmo, ano fiscal de 29. No ano fiscal de 2029, os analistas ainda esperam que essa empresa aumente sua receita em 20,8%, chegando a pouco mais de 601 bilhões de dólares em receita. Isso é, como dizemos em francês, algo nunca visto. Eu raramente vi uma empresa desse tamanho crescer a receita tão rapidamente. Agora lembre-se do que eles nos disseram lá na GTC. Eles nos disseram o seguinte: a Nvidia tem grande confiança na visibilidade de mais de 1 trilhão de dólares em demanda e pedidos de compra do Blackwell, mais Rubin, até o final de 2027. Esse valor não inclui produtos futuros como Rubin Ultra, Feynman ou outras novas ofertas como Groq, CPUs independentes e soluções de armazenamento, que devem proporcionar oportunidades incrementais adicionais. A empresa prevê fechar ainda mais negócios além disso entre agora e o final de 2027. Se pudermos talvez aprender um pouco mais sobre os números, especialmente por trás do Groq, CPUs independentes, etc, na próxima divulgação de resultados, acho que isso pode fazer as ações subirem muito mais. E o que isso significa para o resto? Nebius, CoreWeave, Micron, etc. Bem, honestamente, a Nvidia, como ela divulga seus resultados, por último, nessa história toda de IA, nós já sabemos o que todo mundo já disse. Nós já sabemos, com base nos números de capex de todos os grandes provedores de nuvem, já sabemos que a demanda existe, sabemos que os gastos vão aumentar. Então, seja o que for que a Nvidia disser amanhã, nós já sabemos o cenário base. Amanhã vamos apenas saber mais sobre o próprio negócio da Nvidia. E o próprio negócio da Nvidia, claro, nos últimos meses e trimestres. Bem, a pergunta tem sido: Nvidia, veremos mais concorrência chegando dos TPUs e de outros? Bem, a Nvidia, como vemos repetidamente nos números, ainda é de longe o maior player. Ainda é de longe o maior vencedor do grupo. Embora o segundo maior vencedor, ou bem próximo de ser o número 1, o Google esteja se aproximando rapidamente. Vamos falar sobre o Google em breve. Mas antes, vamos dar uma olhada no DCF. Novamente, amanhã, é só a Nvidia reafirmando que, bem, os negócios estão indo muito bem e todo o resto, todos os novos provedores de nuvem, os hiperescaladores de IA, etc. A história simplesmente continua. Nada, na minha opinião, vai mudar com o que vamos saber amanhã. Se fosse há 2 anos, aí tudo bem. Mas já estamos em 2026. Agora, se você for dar uma olhada no DCF da Nvidia, que está disponível para todos vocês de graça, tem um link para o Google Drive da Nvidia e todo o resto também de graça. Não precisa se cadastrar, nada disso. É só ir lá e se divertir. No cenário otimista, 307 dólares, o que significa uma valorização de 39,2% em relação ao preço atual. Estimo a probabilidade aqui em 30%. O cenário base está em 50%. E como você pode ver, o cenário base, bem, uma queda de 4% com base no preço de hoje. O cenário pessimista é claro quando nada dá certo para eles. A queda é de 48,6% e está em 20%. Podemos até colocar em 10 e depois aumentar tanto o cenário otimista em 5 quanto o cenário base também. O que nos leva ao preço ponderado pela probabilidade de 235 dólares. Então, 6,7% de valorização em relação ao ponto em que estamos agora. Agora, como eu chego a esses números? Bem, você faz suposições. Você faz suposições para o cenário otimista, o cenário base e o cenário pessimista. Agora, quando for mexer nesses números, por favor, altere apenas os números azuis aqui. E basicamente é isso. Para o crescimento da receita, para as margens EBIT, é basicamente isso.
Claro, isso é daqui a 10 anos, eu não sei o que vai acontecer em 2036, então estamos tentando adotar as melhores premissas. Claro, tente ser o mais conservador possível, porque se ficar ainda melhor, ótimo, é só vantagem. Mas se não acontecer, pelo menos tente proteger um pouco o risco de baixa. Por isso você tem aqui 3 cenários. Então, basicamente é isso. O cenário otimista, base e pessimista de receita permanecem iguais desde nossa última análise. Continua igual porque, sinceramente, em 1 mês, 2 meses, nada realmente deveria mudar quando você faz esse tipo de análise. Então, agora quero dizer, da última vez que falamos sobre isso, a ação estava em torno de $180 por ação. Finalmente ela começou a subir acima de 200. Agora estamos em 220. Vamos ver se conseguimos voltar e recuperar aquela faixa de 230. $235 mais ou menos. Ou quem sabe talvez subir ainda mais. Porque se o cenário otimista se concretizar, então sim, podemos subir muito, muito mais. Quase 40% acima de onde estamos agora. Falando agora do Google, que na minha opinião também é um dos maiores vencedores nessa corrida da IA. O Google I.O. está acontecendo agora e foi isso que eles mostraram. Uso do aplicativo Gemini, usuários ativos mensais. 1 ano atrás, 400 milhões. Hoje, ou em abril de 2026, que, ok, foi há algumas semanas, mais de 900 milhões. O que significa que eles estão chegando perto de 1 bilhão de usuários ativos mensais para o Gemini. É realmente impressionante. Na verdade, é tão especial que eu tive que voltar e encontrar um tweet bem interessante. Pouco mais de 1 ano atrás, Brad Gerstner, da Altimeter Capital, disse o seguinte: observe abaixo a lenta morte dos 10 links azuis. Isso foi em 2025, aliás. Desde o trecho aqui de 2023, o ChatGPT cresceu de 100 milhões para 1 bilhão de usuários ativos mensais. Bem, adivinha só, Brad? Desde a sua postagem, o Google Gemini passou de 400 milhões para mais de 900 milhões. Adivinha só? 10 links azuis são irrelevantes. Irrelevantes em 2025, até mesmo em 2024, mas tudo bem, vamos continuar. O Google também nos mostrou que o modo de IA na busca tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais. Na verdade, isso não é tudo. O Google tem 5 produtos com mais de 3 bilhões de usuários. 5 produtos com mais de 3 bilhões de usuários. E tem um novo produto chegando que se chama Gemini Spark, seu agente pessoal de IA. Que, como você sabe, vai ser o grande destaque, certo? E quando você tem a base de usuários, quando você tem a distribuição, fica muito mais fácil para você, como uma empresa como o Google ou até mesmo a Meta, monetizar e aumentar o uso. Gemini Spark, mal posso esperar para experimentar. E sim, eu realmente sinto pena de todos os outros concorrentes. Se ainda duvida dessa questão de demanda, basta ver o crescimento de 7 vezes em relação ao ano anterior no número de tokens processados mensalmente nos serviços do Google. É insano, de 480 trilhões para 3,2 quatrilhões. Então sim, claramente a demanda existe. 2025 foi um grande ponto de inflexão para o Google. Senhoras e senhores, amanhã será um dia interessante. Transmitiremos ao vivo o relatório de lucros e a teleconferência de resultados da Nvidia. Na minha opinião, o mercado ainda deve continuar volátil. Os rendimentos dos títulos estão bem altos. O petróleo ainda está caro. Então é isso, ainda espero volatilidade. E quando há muita volatilidade, geralmente isso significa muitas oportunidades para investidores de longo prazo. No momento, continuo vendo os mesmos nomes, pois eles realmente não variam tanto. Quanto às ações que dispararam, sim. Micron foi de mais de 800 para agora cerca de 700, mas isso realmente não faz tanta diferença assim. Vamos ver o que acontece amanhã. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo. Tchau.